temos a Libras, mas como é que ela surgiu? Onde foi que ela começou? Como é que ela é? Foi o Josias que criou? Foi vocês que inventaram? Quem começou? Quem deu início? Vamos falar sobre isso então. Sabem o que é? O país, França. Bom, há muito para contar dessa história, mas eu vou falar sobre ela de forma muito resumida. Eu esqueci de pôr a foto dele aqui. Esse é o sinal dele. O abade ouvinte, Charles Michel Lepé, um francês. Ele é um estudioso e ele é conhecido, reconhecido, o pai dos surdos. Por quê? Porque há muito, muito tempo atrás, no país dele, na França, os surdos usavam língua de sinais para se comunicar. Mas ninguém dava muito crédito que eles realmente se comunicassem bem numa língua com gestos. Mas ele, o abade Lepé, começou a se aproximar da comunidade surda e começou a perceber que eles realmente conseguiam se comunicar com a língua de sinais. Que não era apenas gestos, um pouco entendimento, uma linguagem, não, havia realmente compreensão, eles conseguiam se entender bem, claramente. Ele começou a se aproximar, a aprender com ele. Ele foi a primeira pessoa que passou a apoiar os surdos no uso das línguas de sinais e na educação. Vocês sabem que houve um grande período de oralismo na educação de surdos, de ensino de fala, porque as pessoas não acreditavam que as línguas de sinais ou os gestos que eles usavam, vamos assim dizer, eram realmente capazes de dar entendimento. Por isso, espancamentos, proibição do uso de sinais, das mãos para se comunicar, pôr elas para trás. Eu esqueci realmente de trazer uma foto do Charles para mostrar a vocês. O Lepé, ele criou vendo que os surdos se expressavam de forma muito natural com aqueles sinais, ele começou a fazer um registro daquilo. E criou os primeiros documentos que registravam sinais com significados e passou a ensinar. Ele chamou isso de sinais metódicos. Vamos dar um exemplo. No Instituto de Surdos há ensino de Libras lá. As várias disciplinas, história e geografia, é ensinada com a língua de sinais. O Lepé criou os sinais metódicos como uma disciplina para ser ensinada. E ele ensinava o sinal das cores, sinal de telefone, de água, e assim ele foi fazendo. Nesse momento não havia um ensino de frases, significados mais complexos, apenas uma aula para se aprender os sinais das coisas, os nomes das coisas na língua de sinais francesa. Primeira escola de surdos, aqui a gente tem o INIS, né, o Instituto. Na França, a gente tem uma escola de surdos, assim eles fundaram a primeira lá também, o Instituto para Jovens Surdos. Por isso que ele é chamado de pai dos surdos, por isso essa expressão a respeito dele. Porque ele acabou fazendo com que houvesse um desenvolvimento da educação de surdos. Todas as práticas de oralismo, até de açoite das crianças, para não usarem gestos e serem oralizadas, ele baniu do seu processo de ensino, sua metodologia de ensino. Depois dessa época, ele publicou também um livro, e esse livro foi difundido. Por quê? Porque ele queria demonstrar que era real, as pessoas podiam entender que os surdos poderiam se comunicar. A gente tem a Bíblia, se nós não tivéssemos a Bíblia, como é que a gente aprenderia sobre ela? Sobre o que está escrito ali? O registro escrito
da credibilidade. Então eu preciso escrever a respeito disso para comprovar para as pessoas, com os meus estudos, o que eu fiz, o que eu percebi, elas possam crer nas línguas de sinais como possibilidade. Por que está aqui surdos mudos, né, escrito? Há muito tempo não havia pesquisa sobre os surdos, o porquê. Então, o registro, em respeito ao registro que estava lá, a gente põe surdos mudos. É do jeito que foi. Isso é um processo que mudou ao longo dos anos e se usa a palavra apenas surdo hoje, né? Mas se eu tirar daqui, aí vocês vão pensar, era assim. Mas é porque era um livro e a marca, é uma marca histórica, estava lá escrito assim. Ela continuou a ser usada ao mesmo tempo? Não, houve mudanças, né? Tudo que ele falou é válido hoje? Não. Houve um processo de engajamento político e lutas e mudou isso. Hoje os ouvintes podem entender melhor a respeito disso. Da França, depois nos Estados Unidos, né? Ele é ouvinte também. Ele sabia que nos outros países lá da Europa já se usava a língua de sinais, havia também escolas oralistas. E ele desejava muito saber como estava a educação dos surdos nesses outros países. Porque lá nos Estados Unidos o Gallaudet queria ajudar. Ele foi à Escócia. Havia uma escola lá, havia um trabalho de oralismo muito forte lá. Ele foi visitar, mas eles não quiseram compartilhar as metodologias de educação de surdos de lá. Ele saiu, né, não conseguiu nada, foi para a França. E quem ele encontrou? O Lepé, da história que eu falei dele, né? Na França ele encontrou o Abade Lepé. Esse Thomas Gallaudet convidou para que ele viesse aos Estados Unidos para começar a educação de surdos aqui. E se fundou a primeira universidade de surdos. A gente estuda aqui, faz primeiro, quinta, então ensino médio, ensino fundamental, médio. Depois a gente vai para a faculdade, né? Ensino superior. Pois a primeira faculdade, em 1864, por Gallaudet. Lá na Universidade Gallaudet, o doutor Stokely, esse é o sinal dele, William Stokely Jr., ele é ouvinte também. Começou a fazer estudos e trabalhar lá na Gallaudet. Começou a fazer estudos a respeito das línguas de sinais. Ele é linguista também. E ele começou a pesquisar sobre as línguas de sinais. O ano é esse período aí, ó, 55, 1970. Ele começou a fazer pesquisas e observando na Gallaudet a língua de sinais, os surdos conversando. Ele foi um dos primeiros livros nos Estados Unidos reconhecendo ali na língua de sinais como é que consegue com as mãos o ser humano se conversar com o outro, ter uma língua, como é que ela se estrutura. O livro dele foi importantíssimo, né? Passou a influenciar muito os estudos linguísticos a respeito da língua de sinais. É nessa época aí, 1960, a palavra estrutura é como é que a língua, né, se estrutura, como é que essa língua de sinais pode existir como língua usando sinais, gestos, né? Uma língua gestual, visual. Como isso acontece? Essa era a curiosidade dele.
E ele foi pesquisar e divulgou suas descobertas, Stockwell. É americano, sim, ele é americano. Quando ele registrou o seu trabalho, quando ele produziu o seu trabalho, ele pesquisou a língua de sinais americana, a ASL. Ele diz que ela é poderosa como qualquer língua falada no mundo. Ele diz que língua também é uma instância de poder. Um país se fala uma língua, no outro país se fala uma língua. Aqui no Brasil se fala a língua portuguesa. A língua de sinais também é a língua e ela dá poder, ela não tem um status inferior. Não, ele não acredita nisso. Então ele escreve, publica seu livro e ele divulga essa ideia sobre as línguas de sinais. E depois aqui no Brasil, em consequência dos estudos linguísticos serem divulgados no mundo todo, aqui no Brasil, como foi que aconteceu? O Ernest Rouet, esse é o sinal dele, também francês, surdo, também surdo. Ele veio ao Brasil e ajudou a fundar o INES lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro surdo que esteve aqui, né? A escola que primeiro surgiu foi ajudada por ele como surdo. Depois veio aqui para o Ceará, mas primeiro lá o INES foi fundado. Essa é ouvinte. Eu acho que o sinal dela é assim, Lucinda Ferreira Brito. Antes eu mostrei aqui o Stockwell, que difundiu os estudos linguísticos da ASL, né? Outros países já faziam isso. E aqui no Brasil não havia pesquisa nessa área. Não havia reconhecimento das línguas de sinais, por exemplo. Do livro do Stockwell, que ela tomou conhecimento, a Lucinda preparou os estudos linguísticos dela sobre a língua de sinais. E essa é a sua produção, né? Eu não tenho uma foto dela, não tenho. Então, a gente tem como reconhecimento a pessoa principal, o Stockwell, que pesquisa linguisticamente a língua de sinais americana. E aqui a Lucinda, no Brasil, em 1990. E aí eu preparei aqui para vocês entenderem algumas coisas aqui. O Stockwell fez uma pesquisa da estrutura da língua de sinais, né? E ele difundiu isso. Ele vendo os surdos conversarem, né? Vendo os surdos em atos de fala na língua de sinais americana, ele fala primeiro das mãos. Existem configuração de mão. Essa é uma configuração, essa é outra. Mais, digam aí pra mim, tem outras aí, vamos lá. Bom, ele diz que não foi ele que criou, ele só observou e registrou. Viu uma outra configuração de mão e foi fazendo o registro. E aí ele tem um sinal para isso, configuração das mãos, né? Um outro parâmetro que ele observou foi a locação da mão. Por exemplo, esse sinal com essa configuração de mão. Com essa mesma configuração de mão, aqui no queixo, bem aqui, ó, a gente faz um sinal. Só. Então com outro ponto. Aqui, telefone. Outro. Um outro sinal. Aqui num local fora do corpo, né? Não pode ser qualquer local junto do corpo, fora do corpo. Ele percebeu isso e registrou. Outra coisa era movimento.
aqui no A, né? O movimento, esse movimento em direção diagonal para cima, né? De um lado para o outro, não diagonal para cima. Esse sinal, ó, dizer para frente, para um lado, para o outro. Só se você fizer só isso, você consegue entender o que a pessoa quer dizer? O sinal, eu vou te avisar para um, avisar para outro. Se você fizer só isso, sem o movimento, o sinal não está completo. Então esses 3 parâmetros ele descobriu na língua de sinais, e eles eram reais, né? Houve registro, e as pessoas, é mesmo, a gente usa a língua de sinais assim. Já a Lucinda, a pesquisa dela, ela disse, falta, tem mais 2 parâmetros que a gente pode colocar aqui. A orientação da palma da mão. Vou dar um exemplo. Esse sinal aqui, ó, né? A palma da mão está voltada para dentro. Ou posso voltar para fora. Ou posso voltar para o lado, para cima, para baixo, né? O sinal de triste pode ser feito desse jeito? Não, a configuração de mão, o local, a orientação da palma da mão estava errada. Não serve para esse sinal, para dizer isso. Aí ele tem mais uma coisa que ela descobre: as expressões faciais corporais. Uma pessoa faz sinal assim, você consegue entender se a pessoa fizer sinal só assim? Faz sinal de tristeza, porque eu me sentindo, quero passear, tá? As expressões faciais também. A Lucinda descobriu que havia várias expressões faciais que eram importantes na realização da língua de sinais. Então vamos voltar aqui, vamos lá. A primeira, como é o sinal? Configuração de mão. A segunda, um ponto de articulação. Era locação ou ponto de articulação. É no rosto, no corpo, tá, em qualquer lugar. Movimento. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, alternado, para cima e para baixo, há uma grande variedade de movimentos. A orientação da mão. E o último, expressões faciais ou corporal. E o corpo também. O corpo também. Vou dar exemplo. Você faz o sinal de pedalar ou de bicicleta. Você mexe o corpo também, não só os braços. Estudar. Eu estou estudando muito, Você mexe o ombro para frente para dar ênfase a isso, de que você está envolvido. Pois é. A Lucinda diz que esses outros movimentos do corpo, expressões faciais, também caracterizam a língua de sinais. E ela é a língua dos surdos. Comprova isso, faz pesquisas, escreve um livro, e a gente tem esses 2 aqui, tanto o Stockwell como a Lucinda Ferreira Brito. Outros autores também fizeram, e outras coisas para se dizer a respeito da língua de sinais. Na próxima vez a gente volta aqui e fala sobre isso, porque a gente está conhecendo, né, essa história de como surgiu na França, os primeiros estudos, o reconhecimento da língua de sinais. O Stockwell faz pesquisas da língua de sinais também nos Estados Unidos, e a Lucinda também reconhece a Libras como língua brasileira de sinais. Mas isso começou há muito, muito tempo. Foi por onde tudo começou, né? Esses são os inícios, né? São os princípios da língua de sinais. Hoje nós conversamos com a língua de sinais e talvez a gente não tenha percebido essas coisas, né? Sabe que usa a língua de sinais, mas há todo um processo histórico, né, relacionado a ela, relacionado a Libras, que a gente não tinha conhecimento. Ela é uma língua verdadeira, real, é realmente língua, de fato é língua. Por isso a gente também tem até uma lei que a reconhece. E a gente precisa falar isso para a sociedade, para você dizer, essa é a minha língua, a língua de sinais que eu uso. Ontem quem esteve aqui,
Vocês, quem teve aqui de ontem? Não, a Kátia falou qual foi o tema dela. Foi identidade, não foi isso? Falou sobre identidade. Identidade está muito ligado à língua que a gente usa. Ela me identifica como surdo também. Eu sou surdo, eu uso a língua de sinais para me comunicar. Eu uso Libras. Eu sou falante de Libras. José Nilson preparou aqui essas palestras, esses temas que estavam relacionados, identidade, cultura surda e também língua. Eu acho que essas três coisas estão intimamente relacionadas. Eu agradeço, obrigado pela atenção de todos e eu concluo agora.